Olá, tudo bem? Eu estou novamente aqui com a professora Renata Gaspar para a gente ter um papo de propósito sobre direito internacional e relações internacionais. E hoje o tema é um tema que atrai a atenção de muita gente, mas ainda é cercado de uma série de dúvidas, de questões que evita com que algumas pessoas consigam compreender efetivamente a arbitragem como uma área de atuação profissional, como uma área de desenvolvimento acadêmico e profissional, e a arbitragem se mostra cada vez mais importante e relevante numa sociedade na qual os conflitos se multiplicam e precisam ser resolvidos por perspectivas próprias, perspectivas profissionais específicas que consigam absorver as peculiaridades dessas transformações. Isso se mostra ainda mais evidente quando a gente pensa em conflitos relacionados ao direito internacional, onde a experiência dos árbitros é fundamental para a solução desses conflitos. Mas a gente não pode esquecer que para a arbitragem ser um método de sucesso, é importante também a participação das advogadas e dos advogados de forma adequada nesses procedimentos. E é para isso que a gente recebe hoje uma das maiores especialistas que a gente tem, a professora doutora Fátima Bonassa, que é doutora em Direito Internacional e mestre em Direito Econômico Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em negociação e solução de disputas pela Harvard Law School, advogada dedicada à assessoria empresarial nacional e internacional, especializada em negociações complexas. Ela é fellow do CIARB, mediadora certificada pelo CPR, International Institute for Conflict Prevention and Resolution, e pelo CDER, Center for Dispute Resolution. Professora Fátima, seja muito bem-vinda ao nosso Edrincast. Para a gente é uma alegria receber alguém com uma bagagem tão sólida na arbitragem que tem se esforçado tanto pela democratização do Instituto no Brasil. Bom, muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, doutora Renata. Eu acho que tem que descontar 80% do que você falou aí ou mais, mas eu agradeço muito o convite. É sempre um prazer compartilhar com vocês as ideias e propostas, inclusive para o desenvolvimento da arbitragem internacionalmente e no Brasil, em especial. Professora, a Edrin está em festa em recebê-la aqui para falar de um tema tão importante, e a importância dele também advém da complexidade que traz um instrumento numa sociedade complexa como é a sociedade atual. Essa sociedade é global, interconectada. Então, a primeira pergunta que eu faço para ilustrar e deixar os ouvintes e as ouvintes na expectativa do desenvolvimento desse podcast é: quais as principais habilidades que uma advogada ou um advogado precisa ter para atuar na arbitragem? E, já emendando, como essa atuação se diferencia do contencioso tradicional, ou seja, que habilidades essa advogada, esse advogado precisa ter, que se diferencia do contencioso tradicional, para que ele possa ter êxito no âmbito de uma arbitragem comercial, seja interna ou internacional? Bom, eu acho que a gente precisa fazer aqui uma distinção. Embora o direito brasileiro seja unionista, a gente não tem a distinção na lei brasileira entre arbitragem doméstica e internacional, não é? Porque todas as arbitragens que ocorrem no Brasil são submetidas à lei brasileira e tratadas todas da mesma forma, mas é importante entender que a arbitragem internacional tem uma peculiaridade muito importante, que é a lei aplicável. E não é uma lei, são várias leis. Então, eu vou voltar um pouquinho para a gente poder entender e colocar todo mundo na mesma página, né? Quando a gente fala de arbitragem, a gente está falando de um método que é jurisdicional, ou seja, a decisão ela faz coisa julgada, é equivalente a uma decisão judicial e não é, porque é extrajudicial, é fora do âmbito do judiciário, é o que a gente chama de justiça privada. E por que esse método se tornou um método tão importante para a resolução de disputas empresariais, comerciais e internacionais? Justamente porque, na visão dos comerciantes, né, e quando a gente está falando de comerciantes aqui, nós estamos falando justamente do comércio internacional, da rede de comércio internacional. Na visão dos comerciantes, era muito mais seguro você ter uma disputa resolvida por uma pessoa com formação técnica
preferencialmente naquela área do comércio que se praticava ali, ou em que a disputa tivesse surgido, e evitava com isso, inclusive, as tendências ou as tendenciosidades do Judiciário Nacional. Então, para evitar o Judiciário Nacional de qualquer uma das duas partes, os comerciantes acabaram elegendo a arbitragem como um método preferencial de resolução de disputas. E a gente tem várias fases na arbitragem, desde uma fase muito mais informal e baseada nessas relações de comércio, de costume, e daí a gente tem uma série de conceitos que vem aí, que eu não vou tratar deles, mas, por exemplo, a lex mercatória, baseada em usos reiterados, costumes, que eram a base para o julgamento. Então, esse árbitro, ele é, e eu vou falar uma pessoa, depois a gente pode discutir mais sobre isso, mas é uma pessoa, ou são 3 pessoas, escolhidos pelas partes, e que vão ter a atribuição e o poder de julgar aquele caso e dar uma sentença. Em alguns países, sentença, em outros lugares se usa falar de laudo arbitral. Hoje é muito comum a gente falar de sentença arbitral. Então, quando a gente fala dessa disputa internacional, a gente está falando de um contrato, uma relação contratual comercial, a vida entre 2 comerciantes que não necessariamente são da mesma nacionalidade. Esse contrato certamente foi celebrado em outro lugar, inclusive diferente do lugar da nacionalidade ou da sede dos contratantes. E as partes, até para evitar, vamos dizer assim, um bairrismo, elas acabam escolhendo uma outra lei para reger este contrato e o cumprimento da obrigação, que é a lei que rege a obrigação ali pactuada. Isso quer dizer o quê? Que é essa lei que vai comandar o mérito da disputa. Só que daí existe uma outra questão, é onde essa disputa vai ser resolvida, onde que essa arbitragem vai ser solucionada. Então daí nós temos a lei da sede da arbitragem, a lex arbitra. E aí, enfim, daí essa decisão vai ser tomada ou vai ser proferida de acordo com a lei da sede, porque a lei da sede é a lei processual. Então, nós vamos ter algumas influências, né? A lei da nacionalidade das partes vai determinar a capacidade das partes de estarem em juízo. Então, se uma das partes for, por exemplo, submetida à Sharia, a lei de Sharia, vai ter uma questão de capacidade que vai limitar, por exemplo, a participação de mulheres, ou a questão de juros. Né? Então, daí nós temos a lei que se aplica ao contrato, que vai reger a validade e outras questões relativas à obrigação, inclusive prazos prescricionais, né? Aí a gente tem a discussão se é processual, material, mas enfim. Daí nós temos a lei da sede da arbitragem, que vai reger as questões de direito processual, e daí nós vamos ter outras leis ainda que vão influenciar, porque a lei da sede da arbitragem, eu disponho daquela sentença arbitral e eu vou precisar cumpri-la em algum lugar. Então eu vou aonde? Eu vou para a sede de novo, ou para o local aonde o devedor tiver localizado seus bens. Então, aí eu tenho uma outra legislação que vai influir na execução dessa sentença e até mesmo na arbitragem. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de um advogado que vai atuar na arbitragem, mas eu falo um pouco mais, eu falo do advogado, inclusive, que vai redigir o contrato internacional, ele precisa ter essa visão prospectiva, ele precisa olhar para frente. Então, ele precisa saber, ele tem que estrategicamente pensar em todas essas leis que vão influenciar não só a celebração do contrato, o cumprimento da obrigação, uma potencial resolução de disputas e a execução da sentença que vier a ser proferida. Então, isso é um mundo um pouco diferente do mundo que a gente tem no direito doméstico. Porque se eu estiver falando de uma arbitragem doméstica, eu tenho um contrato aqui, celebrado no Brasil, de acordo com as leis brasileiras, nem questiono isso, nem se é um contrato brasileiro, a gente não vai colocar num contrato de compra e venda no Brasil, esse contrato está regido pela lei brasileira, é um contrato entre partes brasileiras, óbvio. Então, eu acho que assim, qual é a habilidade para atuar? Eu acho que a primeira habilidade é ter essa capacidade de avaliação dos sistemas jurídicos que serão utilizados, tanto na celebração do contrato, na disputa, a resolução da disputa e depois no cumprimento da sentença arbitral. Então, essa é uma habilidade que eu acho que ela é a fundamental. Obviamente que há outras habilidades procedimentais, que vamos dizer assim, mas no ambiente mesmo, no cenário da arbitragem. Quando eu estou ali, já no meio da arbitragem, bom, eu tenho que saber todas essas leis, né? Eu tenho que saber
quais são as leis que se aplicam a esse caso em todos esses momentos, para eu poder ter a capacidade, inclusive, de formular uma defesa, de apresentar o caso de maneira adequada, não é? Mas aí eu tenho que ter outras preocupações. Então, onde vai acontecer a audiência arbitral? Eu sou advogada no Brasil. Eu posso fazer audiência nesse lugar onde vai ser a audiência na Cidade do México. Eu posso atuar como advogada lá, eu posso representar o meu cliente lá no México. Então, eu preciso conferir isso de antemão, né? As testemunhas. O que vai acontecer se eu preciso que a testemunha compareça obrigatoriamente, que a testemunha precisa ser intimada? Como que eu faço? A testemunha, ela vai chegar na arbitragem, ela tem que jurar que ela vai dizer a verdade, simplesmente a verdade, não mais que a verdade? Ou isso é um mito? Então, eu preciso ter outras ferramentas que, numa demanda judicial, e principalmente uma demanda judicial doméstica, se eu vou a uma audiência, eu compareço a uma audiência representando meu cliente, eu aprendi isso na faculdade. Então, eu vou chegar lá, o juiz vai fazer a abertura da audiência, todas as perguntas que eu vou fazer para a testemunha eu tenho que fazer por intermédio do juiz, que tem o poder inquisitório aí, o controle da audiência. A testemunha vai ficar, coitada, morrendo de medo mesmo, né? Porque o juiz logo de cara fala, você vai ser processado criminalmente se você não falar a verdade e tal. Então, mas quando a gente vai para uma audiência, eu sigo um rito, inclusive, que o juiz está controlando muito mais. O juiz está impondo a dinâmica. Se eu vou para uma audiência arbitral, especialmente uma audiência de arbitragem internacional, eu preciso ter o ferramental todo. Por quê? Porque o árbitro, ele, na realidade, ele tem uma função instrumental ali, ele, obviamente, também tem a obrigação e o poder de gerir e de instar o procedimento, não é? E determinar algumas condutas, enfim, principalmente durante a audiência, mas a audiência é muito mais das partes, e é muito mais das partes para elas apresentarem o caso, a defesa. Então, essa é uma perspectiva que quem vai advogar em arbitragem, especialmente a arbitragem internacional, precisa ter, porque ninguém vai pegar na sua mão. Você precisa ter este papel de liderança, né? Um papel de assertividade que talvez a gente não tenha, que não tem efetivamente no judiciário e que não tem tanto numa arbitragem doméstica, principalmente no Brasil, porque no Brasil a arbitragem, quando é estritamente doméstica, a gente tem alguns cacuetes, vamos dizer assim, né? Me permitam, e eu espero que eu não seja apedrejada por isso, mas a gente acaba levando algumas coisas da nossa conduta nacional, né? Todo mundo falando a mesma língua e está todo mundo praticando o mesmo direito, né? Então eu acho que a gente leva muito mais. Na arbitragem internacional, não. E quando você faz isso pela primeira vez, de fato é um choque, é um choque cultural, porque você precisa ter outra conduta. Maravilha, professor. Ele trouxe aí para a gente vários pontos aí bem relevantes em conseguir identificar esse procedimento nacional, internacional, o antes, o durante, o depois também da arbitragem, que exige aí uma postura diferenciada das advogadas e dos advogados. E muitas vezes, na prática, aqui pensando nos nossos ouvintes, a primeira vez que um advogado, uma advogada se vê diante de uma arbitragem, no momento em que ele não teve tanta condição, ela não teve tanta condição para se preparar tecnicamente, muitas das vezes, né? Acabou que por um movimento, muitas pessoas se dedicaram e buscaram estudar a arbitragem com a perspectiva de querer ser árbitro e esqueceram que era necessário também saber advogar com excelência em arbitragens, e nesse contexto os GESPs, os MUTs vêm fazendo aí um trabalho importante para uma nova geração. Mas considerando, professor, a sua experiência como árbitro, e para os nossos ouvintes aqui, não posso deixar de mencionar, a professora Fátima também foi minha professora num curso que fiz sobre arbitragem. Eu queria que a senhora dividisse um pouco sobre os erros que são comuns, que acaba que quando a gente trouxe esse cacuete do processo civil, esses erros que acabam sendo verificados, o que esse advogada acaba esquecendo quando ele está preparando uma arbitragem,
e ele não poderia deixar de esquecer. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre a audiência preparatória, onde as partes assinam o termo e a possibilidade de discutir sobre o procedimento. E como bem a senhora disse, quando a gente pensa no processo civil, o procedimento está ali, a gente segue meio que naturalmente, né? Ele tem um fluxo muito bem definido, mas na arbitragem a gente pode explorar um pouco essa liberdade em relação ao procedimento, desde que saiba fazê-lo. A senhora pode comentar um pouco sobre isso para a gente? Bom, tentando falar do início, ao invés de falar direto, né, do procedimento. Eu acho que o advogado que vai atuar na arbitragem, em primeiro lugar, tem que fazer uma coisa que nós, advogados brasileiros, não temos muito hábito, mas é testar o seu caso e testar o seu argumento. Você não pode ir para a arbitragem com um argumento médio e que você não saiba profundamente o que você está falando. E isso muda, inclusive, a sua conduta com relação ao seu cliente. Porque muitas vezes o cliente ele fornece uma informação que não é que esteja errada, mas muitas vezes é insuficiente para que você vá profundamente, vá ao cerne da questão. E isso é principal ponto de problema na arbitragem, porque você não tem como remendar no meio do caminho. Por quê? Porque a arbitragem ela é muito mais baseada em fato. As arbitragens, em juízo, você debate muito a questão jurídica, interpretação, tal, jurisprudência. Na arbitragem, é uma questão de fato aí. Então, você precisa, antes de iniciar a arbitragem, esgotar todas as discussões acerca daquele fato. Eu atuo bastante na área de infraestrutura e quando a gente vai para a arbitragem, eu preciso ter uma prova pericial pronta antes de começar a arbitragem, porque senão eu não sei nem o que eu vou falar. Eu preciso ter uma análise pericial, técnica, aprofundada, que vai dar as linhas da defesa ou do caso que eu vou apresentar. Então, essa é uma questão primeira, que é quando você se defronta com um caso, com um cliente te pedindo para ingressar com uma arbitragem. Então, você não pode, é insuficiente, a narrativa do cliente é insuficiente. Uma outra coisa que nós não temos o hábito de fazer em arbitragens nacionais e mesmo em processo civil, menos ainda, né? Processo civil, você vai arrolar a testemunha, você vai pensar em quem é a testemunha na véspera da audiência. Chegou perto da audiência, você vai falar com o seu cliente, pelo amor de Deus, quem são as testemunhas. E aí você fica naquela situação que nós, no Brasil, somos proibidos como advogados de falar com a testemunha. Mas eu acho que nós temos crescido um pouco com relação a isso, porque uma coisa é você ouvir a testemunha para saber o que ela tem para dizer, para colaborar, e outra coisa é você dizer para a testemunha o que ela tem para dizer. Mas a gente também, nem esse hábito a gente tem no judiciário, né? Nem de saber o que a testemunha vai falar. Você imagina e muitas vezes você chega na hora com um grande problema. Então, na arbitragem, isso é muito diferente, porque você precisa saber quem serão as testemunhas, o que elas dirão. E numa arbitragem internacional, muitas vezes você já tem o depoimento escrito das testemunhas de antemão, antes mesmo de você ingressar com a arbitragem. Por quê? Porque você sabe exatamente quais são os instrumentos com os quais você poderá contar. Isso é fundamental. Bom, aí você ingressa com a arbitragem e daí começa toda a diferença, né? Porque não tem petição inicial, né, na arbitragem. Você faz um pedido de instauração do procedimento arbitral, que você remete, se for uma arbitragem institucional, e normalmente é, e vamos falar a BEFA, que é mais simples, né? Você remete lá para a instituição arbitral o pedido de instauração, eventualmente, de acordo com o contrato, você já indica o seu árbitro, e a outra parte vai ser comunicada e vai ser convidada, então, para participar do procedimento arbitral. Também não vou falar dos complicômetros, que a parte se recusar, dizer que a cláusula é inválida, vamos considerar que deu tudo certo. A pessoa, ótimo, adorei o convite para entrar, para começar a arbitragem, vamos. E aí é que a diferença é fundamental. De acordo com alguns centros de arbitragem, né, alguns regulamentos desses centros, todo o procedimento arbitral vem regulado pela ordem processual número 1. Em algumas outras situações, você tem o que se chama de ata de admissão ou termo de arbitragem. Vamos considerar, eu vou chamar aqui para ser simples, que é um termo que no Brasil a gente usa bastante, que é o termo de arbitragem. Então, eu vou usar o termo de arbitragem, mas no final das contas, é esse ato inaugural aí, nomeado tribunal arbitral. Então, as partes são chamadas a discutir o procedimento, quer para a ordem processual número 1, para a ata de admissão, por termo de arbitragem. É
mais ou menos a mesma coisa. E as partes, de acordo com as peculiaridades do caso, é que vão definir as regras. Então, vai precisar audiência ou eu vou provar tudo por documento? Se eu for para a audiência, eu vou ouvir quantas testemunhas? Tem limite? Não tem limite? Se eu for para a audiência e for ouvir as testemunhas, eu vou apresentar os depoimentos escritos de antemão ou não? Se eu apresentar os depoimentos escritos, qual vai ser a chance da testemunha ser arguída por fatos que não estejam no depoimento escrito? Inclusive, nós do CIARB fizemos uma sequência agora muito interessante de discussões sobre o depoimento escrito de testemunha e justamente essa discussão acerca da possibilidade de a testemunha ser inquirida por fatos que não estejam declarados no seu depoimento escrito. Então, mas o quanto mais você conseguir prever no termo, mais tranquilo vai ficar no futuro, né? Porque daí você não vai discutir. Depois, produção de prova documental. Como vai ser essa produção de prova documental? Eu vou juntar documentos quando e até quando? Vou juntar todos os meus documentos na inicial, nas minhas alegações iniciais? Eu vou poder juntar documento depois? Eu posso pedir que a outra parte exiba os documentos que estão em poder dela? Em que circunstâncias? No direito brasileiro, a gente não tem esse poder, né? No direito brasileiro, inclusive, a gente acha super absurdo alguém fazer prova contra si mesmo. Eu nunca vou apresentar um documento que seja contrário ao interesse do meu cliente, evidente. Isso é um erro, inclusive um erro crasso do advogado que apresenta um documento contrário aos interesses da parte, em juízo. Mas em arbitragem, eu posso ser obrigado a apresentar esse documento. E onde que vai estar isso? Isso vai estar no termo de arbitragem. Mas eu vou adotar IBA Rules? Sim ou não? Eu vou adotar as guidelines do CIARB? Sim ou não? Existem outras regras internacionais. Quais eu vou adotar, que são padrões de conduta, e é isso que é importante, né? Essas regras internacionais, na realidade, não são leis, são regras, mas elas estabelecem padrões de conduta reconhecidos na arbitragem internacional. E que são, eu diria até, unívocos. Porque quando a gente fala de IBA Guidelines, todo mundo sabe o que é e o que significa, e a interpretação que se dá, e qual é a conduta esperada, enfim, para a questão da produção de prova, até para a imparcialidade dos árbitros, os dever de revelação, etc. Então, eu acho que a gente entra num mundo que te fornece outros instrumentos, mas que faz com que as partes sejam protagonistas, e não sejam mais aquele sujeito passivo, né, do processo judicial nacional. Então, especialmente na arbitragem internacional, muito mais até do que na doméstica, mas na arbitragem internacional, as partes são protagonistas. E ali no termo, ou na OP1, vai ficar determinado qual é o procedimento. Então, e o árbitro, embora ele tenha o poder de ditar o procedimento ou de suprir as lacunas no curso do processo arbitral, a gente não faz isso sem consultar a parte. Eu não saio falando faz isso, faz aquilo. Não. Nós temos aqui uma questão, não foi contemplado o tempo de depoimento de cada uma das testemunhas. Então, partes, qual é o tempo que vocês acham razoável? Para quê? Porque o dever do árbitro, ou não diria o dever, mas o objetivo, né, da contratação do árbitro é que ele profira uma sentença arbitral válida, eficaz e exigível. Então, eu não posso ter questões de cerceamento de defesa, de nulidade do processo por uma questão técnica aí. Então, eu acho que, eu não sei se eu consegui responder, Paulo, mas eu acho que esse é um mundo realmente que você precisa estudar, porque se for a 50ª vez, você vai estudar. Então, se for a primeira, mais ainda você tem que estudar. Não tem escapatória. Para nós que somos da família jurídica do direito romano-germânico, né, do direito codificado, ele assusta um pouco mais para quem é formado e só está nesse contencioso, porque a arbitragem ela tem um quê anglo-saxão muito forte, né? Então, todas essas figuras processuais ou procedimentais da arbitragem, elas vêm de uma cultura que não é uma cultura nossa, né? Então, por isso que às vezes ela assusta um pouco. Mas pensando em tudo isso, porque surge, né, de toda a sua fala, né? Então a gente fala que é uma justiça especializada, que é um ambiente de expertise nos temas e nos assuntos que são submetidos. E
e dentro do que se propaga como benefícios de solução de disputa, essa expertise é um dos chamariz para se decantar pelo uso da arbitragem e não do poder judiciário. A pergunta é: qualquer controvérsia ela está vocacionada a ser solucionada por arbitragem? Porque, assim, eu penso que a arbitragem ela é maravilhosa, mas que talvez ela não seja uma panaceia que esteja disponível para qualquer tipo de controvérsia. Em especial pensando que nós não estamos em sistemas de purismo anglo-saxão, né? Então, aí, aproveitando dessa sua expertise e desse seu conhecimento, se você podia nos contar que causas estão mais vocacionadas a serem solucionadas pela via arbitral? Bom, doutora Renata, a questão é assim, depende da lei. No fundo, é isso. Porque assim, por que a gente tem arbitragem no Brasil? Porque em 1996, a Lei 9.307 instituiu o procedimento arbitral no Brasil, reconhecendo a execuibilidade ou a obrigatoriedade de execução da sentença arbitral, tal qual uma sentença, né? Então, a princípio, pela estrutura e pela estrutura normativa, qualquer caso poderia ser arbitrado, exceto direitos indisponíveis, na lei brasileira, direito de família, né? Direitos disponíveis e direito de família, que são as duas grandes categorias aí excluídas, e a depender de cada legislação local, de novo. Eu vou fazer arbitragem na Cidade do México. Quais são os assuntos lá que não estão sujeitos a arbitragens, que não são arbitráveis? Eu preciso saber, né? Vai que o meu contrato tem alguma particularidade que não seja arbitrável, então eu não vou poder fazer arbitragem no México. Então, nesse aspecto, mas eu diria que do ponto de vista comercial, tecnicamente, todos os assuntos são arbitráveis. No Peru, por exemplo, eles têm uma legislação nacional que determina que todos os casos vão para arbitragem, depende caso de locação, caso pequeno, né? Então, tudo vai para arbitragem porque a lei determina. Eu acho que o X aqui, né, o grande ponto, né, da discussão que eu entendi que a professora Renata está colocando, é de custo. Quer dizer, porque eu tenho uma parafernália para uma arbitragem internacional. Eu tenho um contrato internacional, eu tenho partes internacionais, eu tenho uma sede de arbitragem que é em outro lugar, uma outra lei, eu tenho testemunhas que vêm de todos os lugares do mundo, quer dizer, de fato, né, quando eu penso nessa estrutura, é uma parafernália, isso deve ter um custo altíssimo. Então, evidentemente que nós temos aqui uma questão importante. Pensando nisso, não só a CCI, mas, inclusive, os centros de arbitragem brasileiros, enfim, procuraram criar mecanismos simplificados de arbitragem expedita, com a nomeação de um único árbitro único, e um procedimento simplificado para reduzir custo, de maneira que contratos de valores menores também pudessem ir para a arbitragem. Então, o que eu vejo hoje, que na verdade, óbvio, um procedimento de arbitragem com 3 árbitros, arbitragem internacional, precisa ser uma disputa de valor relevante para justificar. E aí, óbvio, né, grandes contratos, contrato de distribuição internacional, contrato de fretamento de navio, contratos de commodities, que são tipicamente os que contêm cláusula arbitral altamente especializado, né? Mas eu acho que a questão aqui, ela está me fazendo pensar de um outro lado, sabe, professora Renata? Pensando assim, quando eu estou redigindo o contrato e eu coloco a cláusula arbitral, eu estou abrindo mão da jurisdição estatal. E essa opção, ela é irretratável, a menos que as duas partes concordem. Mas aí, obviamente, que não haverá essa concordância. Se as partes já estão em disputa, não haverá concordância. Então, a opção pela arbitragem, ela é irretratável. E isso quer dizer o acesso à justiça. Então, se eu tiver essa preocupação de arbitrabilidade para além das hipóteses que a lei veda a arbitragem, num contrato, eu preciso avaliar se a disputa potencial que virá desse contrato, se ela justifica um custo de arbitragem. E aonde? Então, o que eu tenho que fazer na hora que eu estou redigindo o contrato? Eu tenho que conhecer os regulamentos de arbitragem das câmaras do local da sede que eu estou pretendendo. Eu tenho que fazer um ensaio dos valores potenciais de disputa e eu tenho que ir ao regulamento de custas e fazer o cálculo, uma questão de cálculo. E aí, quem que vai fazer isso? É o advogado.
é o advogado que está redigindo o contrato, não é nem o advogado da arbitragem. Então, quando a gente fala de arbitragem hoje, a gente não está mais falando do advogado contencioso, a gente está falando do advogado que está trabalhando lá no consultivo, negociando o contrato. Ele precisa ter essa visão muito clara, porque na hora que ele colocou a arbitragem, não interessa se o conflito se justifica economicamente ou não, ele não vai ter outra saída. E aí, eventualmente, se o custo for injustificável, ele simplesmente não vai ter como discutir a violação. A saída dele vai ser tentar um meio não jurisdicional se a outra parte aderir, por exemplo, mediação. Mas se a outra parte aderir, se a outra parte não aderir também, não vai acontecer nada, ele simplesmente ficou com prejuízo. Então, eu acho que essa questão tem a ver justamente com a questão econômica, tem a ver também com uma questão de prazo, mas eu acho que o prazo aqui está atrelado à questão econômica. Tecnicamente, todos os assuntos, exceto os que estão excluídos pela lei, podem ser objeto de arbitragem, e aí cabe ao advogado, no momento de redigir o contrato, fazer esse estudo prévio para constatar se ele vai colocar uma cláusula arbitral ou se ele vai colocar uma eleição de foro judicial. Eu acho que, na verdade, não acho, eu tenho certeza, isso que a senhora trouxe é muito valioso e a gente não é acostumado a ouvir isso, né? O quanto a arbitragem é uma preocupação do advogado do consultivo e não tão somente do advogado contencioso, né? Há muitas vezes quem se dedica ao consultivo fala, é porque eu não quero pensar em conflito, eu não quero pensar em litigância, mas é ali que vai se formar uma condição para que um eventual litígio seja razoável e que ele chegue a uma solução que seja adequada pelas partes, né? Um conflito nunca pode ter uma solução que não satisfaça, ao menos que parcialmente, ali suas partes. Eu acho que isso tem muito valor e é por isso que a gente vê muita importância nesses diálogos. Quantos estão nos ouvindo, já pensaram na importância do advogado do consultivo conhecer a arbitragem, ele conhecer o foro estrangeiro, ele saber onde ele vai colocar aquele foro, e muitas vezes a eleição do foro nos contratos internacionais, ela ocorre de uma maneira sem a reflexão que é necessária. Ah, é direito marítimo, então vou colocar direito inglês, porque Inglaterra, porque é lá que acontece e as partes não têm vínculo nenhum. Mas algo que me chamou a atenção é quando a senhora também comenta daquilo que os advogados e advogadas precisam fazer e eles não estão preparados. Isso me leva à ideia aqui muito clara da eleição das árbitras e dos árbitros. Quem elege é o advogado e a advogada, é o cliente? O que eu tenho que pensar na eleição de um árbitro e de uma árbitra? O que torna aquela pessoa apta ao exercício? Como que esse jovem advogado, jovem advogada, não necessariamente pela idade, mas pela prática na arbitragem, deve avaliar quem pode ser um bom árbitro, uma boa árbitra para o conflito e qual o papel do cliente nesse processo de decisão, professora? Bom, quando eu atuo como advogada em arbitragens, e eu atuo como advogada, eu acabo procurando profissionais que tenham afinidade com aquela temática que eu estou discutindo. E daí, não necessariamente precisa ser advogado. Então, por exemplo, arbitragens de infraestrutura, não é incomum nós termos engenheiros árbitros, porque muitas vezes não é que o engenheiro, sendo árbitro, ele vai dar um parecer técnico, porque não é nem o papel dele, mas ele vai entender a discussão e ele vai conseguir, a partir do entendimento técnico, não é? Ponderar as provas que estão sendo apresentadas, compreender a conclusão do laudo técnico, né? Então, eu acho que, sim, em algumas situações, então, para procurar um árbitro, você vai pensar na temática da disputa. Então, se é uma questão envolvendo direito marítimo, você vai procurar uma pessoa que tenha essa vivência. Veja, não é crucial, não é mandatório, mas já que você pode escolher uma pessoa que vai julgar o seu caso, tenta ver alguém que tenha alguma afinidade. Bom, não tem ninguém, então é interessante nomear alguém, indicar alguém que tenha vivência em arbitragem. E por quê? Não que seja um expert, mas que tenha alguma vivência em arbitragem. Por quê? Porque você tem que chegar numa decisão arbitral que seja executável, que seja exequível, não é? Que, em inglês, que é o enforcement. Então, para a gente chegar nessa decisão, o árbitro precisa saber o que ele está fazendo. Então, ele precisa saber como ele vai conduzir o processo arbitral. Então, desde o comecinho, como que vai ser o
o termo de arbitragem, o que vai conter o termo de arbitragem, o que ele já viu que precisa conter para evitar discussões depois. Durante a condução do processo, ter muito cuidado em sempre franquear as duas partes a oportunidade de falar, tratar as partes com equidade, né? Na audiência, a mesma coisa, não ter aquela conduta mais autoritária, irracível, às vezes, que o juiz tem, que está lá sentado, né, num cargo vitalício, então ele pode ser bravo, né? O árbitro tem que ser firme, mas não pode exercer, tem autoridade, mas não deve exercer dessa forma. Então, quando você vai eleger um árbitro, você tem que pensar nisso, né? Quer dizer, como que vai ser o processo arbitral e do que você vai precisar durante esse processo. E você vai justamente tentar escolher alguém que consiga desempenhar esse papel de uma maneira eficiente, para chegar a uma sentença arbitral válida. Então, assim, é uma tarefa, e daí, além disso, obviamente que você vai verificar as questões de incompatibilidade, de conflito de interesses, de indisponibilidade também, porque muitas vezes você tem uma pessoa que seria o seu árbitro ideal, mas você sabe que essa pessoa tem inúmeras arbitragens em curso. Hoje em dia, então, você até consegue verificar alguns dados, pelos dados publicados pelas câmaras de arbitragem, da quantidade de arbitragens em curso, né, envolvendo aquele árbitro. Então, esse conjunto, então eu diria, a expertise, que não é mandatória, mas é um fator positivo, né? O conhecimento da arbitragem para que consiga conduzir o processo com eficiência e garantindo ou tendo, vamos dizer assim, mais garantia de que a sentença não será contestada, né? E a disponibilidade para cuidar do seu caso, para tocar o seu caso, porque você não tem uma agenda, a sua agenda de resolução depende da agenda do árbitro. Então, você precisa de um árbitro que esteja, pelo menos, disponível na medida necessária para que seu caso seja conduzido de uma maneira eficiente. Sensacional. A gente poderia ficar aqui horas falando de arbitragem, né? Não só porque a arbitragem é um instituto fascinante, né? Um instituto jurídico fascinante, mas porque a sua fala ela joga muitas luzes e muitas questões importantes que fazem com que a gente se sinta mais instigado, né? A pensar nessa forma de solução de disputa. Geralmente, para os alunos, eu digo assim, né? A arbitragem, ela antecede a forma jurisdicional, né? De solução de disputa. Ela é muito antiga, ela é tão antiga quanto é antigo a perspectiva do comércio transfronteiriço, né? A gente não falava nem internacional, nem nada, porque a gente não falava de organizações políticas como a gente vê hoje, estados soberanos. Então, a gente fala que ela data de tempos imemoriais, né? Em especial com o período das navegações, que possibilitou essa busca por novos mercados, né? O que a gente chama hoje de novos mercados. E naquele tempo, a gente sabe que ela nasce com aquela perspectiva de que os comerciantes eles precisavam decidir entre eles, resolver entre eles a legislação, a forma de solução de controvérsia, porque aquelas organizações políticas de então estavam só preocupadas em expandir territorialmente seus estados, né? Mas ela surge assim, um terceiro de confiança, que era o confrade mais antigo, né? A antiguidade naquele tempo era lida como sinônimo de temperança, e a idade também trazia o conhecimento, ele aplicaria os usos e costumes. E a arbitragem ela se desenvolveu. Então, se a gente pensar daquele então a hoje, com todo esse ambiente tecnológico, com um mundo absolutamente, irremediavelmente interconectado por essa rede mundial de computadores, onde tudo modificou, os sistemas de produção modificaram, os sistemas relacionais se modificaram, porque hoje a gente tem outro tipo de intermediação nas nossas relações sociais, sobretudo com transcendência jurídica, mas pensando que a arbitragem nunca perdeu esse quê do terceiro de confiança, do conhecimento, da expertise, na sua experiência, o que você acha que são os desafios e uma pequena projeção do que vai ser a arbitragem nesta aldeia global interconectada? Avaliando até o que aconteceu recentemente, né? Porque a gente tinha uma tradição mesmo, né, da arbitragem, de todos os atos da arbitragem, mesmo internacional, comercial internacional, serem presenciais. E era assim muito raro você ter algum ato praticado remotamente por um meio de comunicação. Eu me lembro que eu fui fazer uma audiência no CAS,
E eu precisava ouvir uma testemunha, que era inclusive uma testemunha de direito, por internet, por videochamada, porque não tinha como a pessoa viajar. E foi assim, nossa senhora, para organizar aquilo, para organizar onde que ela estaria, que poderia ser reconhecido, enfim. Foi, olha, uma estrutura impensável para que ela pudesse depor por videochamada. Depois, né, do ano 2000, aqui nós tivemos, isso passou a ser totalmente natural e normal. Inclusive arbitragens que se desenvolveram inteiramente online e que hoje, inclusive, podem se desenvolver inteiramente online sem nenhuma questão acerca da validade dos atos praticados e sem nenhuma questão acerca até de onde as pessoas estão falando. Quer dizer, então eu não preciso de um lugar certificado, de um meio de comunicação que seja aceito, enfim, homologado, não precisa de nada disso, eu falo aqui e pronto, né? Então isso é muito aceito. Então eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Quando nós precisamos, rapidamente nós mudamos o jeito de fazer. E eu acho que isso vai acontecer sempre daqui para frente, é inevitável. Então, nós sempre vamos nos adaptar a uma nova forma de fazer as coisas. Não só em arbitragem, mas na vida cotidiana é inevitável. E aí, falando especificamente de arbitragem, e daí, obviamente, falando do uso da tecnologia, de inteligência artificial, nós temos várias discussões hoje sendo levadas acerca disso. Óbvio que a inteligência artificial é um instrumento, e é um instrumento para ser utilizado. Então, em arbitragens de grande monta, a quantidade, arbitragem de investimento, arbitragens de infraestrutura, são arbitragens que envolvem uma quantidade de documentos, de informações, de dados, de cifras que precisam ser organizadas, comparadas, compiladas, que são realmente dados que ultrapassam a capacidade de um indivíduo como árbitro de apurar tudo aquilo de uma maneira eficiente. Então, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial faz isso em 1 minuto e está tudo resolvido, os documentos estão organizados, os dados relevantes estão compilados, selecionados, apresentados, eu posso selecionar o que eu quero, o modo de apresentação, quais são as informações que eu quero extrair num momento, no outro, e aí eu vou mudando as informações que eu busco. Evidentemente que nós hoje estamos numa fase em que embora eu utilize uma ferramenta para fazer essa seleção de dados e tudo mais, eu, humanamente, né, com o meu cérebro, vou fazer uma verificação, vou pedir as informações, vou conferir essas informações e vou até conferir o critério de seleção que está sendo aplicado. Eu vou dar o prompt para o sistema, mas eu vou pedir, eu vou conferir. Eu não sei até onde que a gente vai com essa conferência, para ser muito sincero. Eu acho que a gente ainda continua fazendo isso, mas não sei, né? Agora, a gente chega numa situação limítrofe e tem sido muito comentado, isso foi em notícias recentemente, sobre um sistema de arbitragem nos Estados Unidos totalmente comandado, ou um sistema de inteligência artificial que presta o serviço de arbitragem. E existem várias discussões surgiram, inclusive da possibilidade disso acontecer no Brasil. E daí o que eu digo é o seguinte, a gente, de novo, é a questão da lei, né? Voltamos a isso. E por que voltamos a isso? Qual que é o propósito da arbitragem? É resolver o conflito? É. Mas é resolver o conflito e te dar um título executivo, te dar uma decisão que você possa executar em qualquer lugar do mundo, que é essa a grande importância da Convenção de Nova York, da qual nós não falamos aqui, mas está pressuposto em tudo isso, quando nós falamos de arbitragem internacional, né, que é a possibilidade de eu fazer com que essa decisão arbitral seja reconhecida como válida, eficaz e execuível em qualquer lugar do mundo. Então, o que eu vou usar para chegar nessa sentença arbitral vai depender, no fundo, da lei, do local onde eu vou querer executar a sentença. No fundo, é isso. Então, se a legislação do país onde eu vou executar a sentença, onde eu quero que essa sentença seja reconhecida, permitir que uma decisão, e eu não sei se decisão é o termo, mas eu vou usar aqui, uma decisão proferida por um sistema como esse sistema dos Estados Unidos, é reconhecida como válida, eficaz e exigível, tá ótimo. Eu faço lá, que é muito mais barato. Por que eu vou usar gente? Por que eu vou usar cérebro humano? Uso cérebros artificiais.
muito mais em conta, não é? Agora, se a lei do local onde eu vou executar a decisão exige que o árbitro seja uma pessoa, como a lei brasileira exige, por quê? Porque lá no artigo, acho que é o artigo 13, né, da lei fala que o árbitro pode ser qualquer pessoa capaz. Então, se o árbitro é qualquer pessoa capaz, e depois, nas questões quando a lei descreve quais são os motivos de invalidade da decisão arbitral, fala das questões dos defeitos do árbitro, obviamente aqui no Brasil eu ainda preciso de um árbitro que seja uma pessoa humana. Agora, até quando isso vai prevalecer? Olha, o direito, né, o direito, ele é o reflexo, né, da sociedade. Algumas vezes ele é o motor de mudança da sociedade, mas no mais das vezes o direito ele reflete aquilo que a sociedade pensa, o que a sociedade deseja, o que a sociedade busca. Então, eu acho que a legislação, nesse sentido, vai refletir o desenvolvimento da sociedade, neste âmbito especificamente. Então, como que o Brasil vai avançar, como que a arbitragem internacional vai avançar, vai depender de nós, humanos, que vamos ditar as regras. E aí, se a gente ditar a regra no sentido, a inteligência artificial pode proferir uma sentença arbitral válida, eficaz, enforceable, beleza, é isso, né? Depende da gente. E, sem dúvida, é algo aí para a gente estar pensando sempre, até pelas próprias peculiaridades que existem num conflito, que o árbitro consegue perceber ali no comportamento das partes, ter uma visão aí muito mais complexa do que a máquina possa ter, né? A árbitra também é sujeito desse mesmo mundo onde o conflito se instala, o conflito que é posto para decisão, enquanto a máquina não consegue ter essa percepção, até porque a arbitragem, decisões em comércio internacional interferem fundamentalmente em desenvolvimento sustentável, embora a decisão que se coloque ali, ela seja vinculante às partes, ela prospera, aí uma perspectiva de segurança jurídica, uma perspectiva de direito custo, são fundamentais para o desenvolvimento. Mas já te agradecendo, professora Fátima, pela participação super valiosa, eu tomei aqui várias notas. Eu e a professora Renata, a gente sempre fecha pedindo para o nosso entrevistado, uma reflexão. A EDRIM, ela é uma escola que pensa direito internacional e relações internacionais de propósito e com propósito. E aí, pegando um gancho, né, nessa reflexão sobre o papel da solução do conflito, o papel da árbitra, da advogada, é possível atuar em arbitragem internacional com propósito? Eu acho que a gente tem que atuar sempre com propósito, sabe? E eu acho que a gente tem um campo de atuação como juristas, como advogados, como árbitros, né, como operadores do direito, a gente tem um âmbito muito grande de atuação, muito amplo, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. O que eu vejo hoje é que a gente fala muito de conflito de interesses, de árbitros, e uma discussão questionando, né, a validade dos laudos arbitrais, mas eu acho que o que está por trás de tudo isso é uma questão muito mais simples, né, que é a questão da ética. É de você sempre manter um comportamento ético. Não interessa em qual ambiente você esteja, você vai ser o advogado, então você vai ser ético e você vai indicar um árbitro que não esteja conflitado, um árbitro sobre o qual você não tem influência, um árbitro que você sabe que vai manter a equidistância, a imparcialidade, a independência. Se você está atuando como árbitro, é a mesma coisa, você vai aceitar uma nomeação quando você tem certeza de que você pode atuar dessa forma completamente neutra, não é? Que é o esperado. E na arbitragem comercial internacional, a gente tem justamente outros desafios, que são esses desafios mesmo das pressões econômicas. Porque eu acho que uma outra questão, embora a gente na arbitragem, geralmente, a gente faz a arbitragem calcada na lei e não por julgamento de equidade, mas uma questão importante é você sempre entender qual é a busca da parte naquela sentença. Qual é a questão? O que a sua decisão vai trazer de impacto para aquele comerciante ou para aquela área do comércio? Como isso vai refletir em outras práticas? Então, eu acho que essa visão é uma visão de propósito que a gente tem que ter sempre. E é no micro, porque a gente não tem uma visão de propósito macro aqui. Eu não consigo, como árbitra, mudar, né, a questão do aquecimento global, felizmente. Mas eu posso, ali no meu microcosmos, olhar e ter essa preocupação
no momento que eu estou, por exemplo, tomando uma decisão acerca do uso ou da locação de um petroleiro, como às vezes acontece em demandas que a gente tem aqui, discussões acerca dessa exploração. Então, eu acho que é mais nesse sentido que você não se desanimar que você está fazendo um trabalho de formiguinha, mas eu acho que é nesse trabalho de formiguinha que a gente tem que acreditar que o nosso trabalho tem um propósito. À luz da teoria crítica é isso, né? As mudanças elas vêm no micro, não no macro. Como eu, afiliada à escola da teoria crítica, acho que a gente não podia ter encerrado melhor, senão com essa reflexão. Professora, muitíssimo obrigada mais uma vez. A gente agradece imensamente a generosidade de você ter aberto um espaço na sua agenda, que seguramente é muito concorrida, para trazer luz para um assunto tão importante para os profissionais que atuam no âmbito do direito internacional, em especial no âmbito do direito internacional privado, se a gente pensar em arbitragem comercial e internacional. Com isso, a gente encerra esse maravilhoso podcast de hoje e nos vemos no nosso próximo episódio, que seguramente tratará de temas relevantíssimos, tanto para o âmbito do direito internacional, seja ele público, privado, de integração, e para as relações internacionais, porque, como vocês têm observado ao longo dos nossos encontros, são temáticas que se interseccionam de forma indelével. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada.